E aí, silcador, beleza? Vamos lá para mais um conteúdo hoje, serigrafia na veia. Então, veja bem, hoje nós vamos falar sobre você silcar uma camisa e a tinta soltar logo no começo, logo nas primeiras lavadas. É estranho, não é? Nós vamos falar sobre tinta à base de água em tecido malha, em malhas. Legal? Por que específico assim? Porque uma parceira do canal aí me procurou, estava praticamente pedindo socorro para ver se alguém, não só eu, mas quem pudesse ajudar, uma resposta, porque ela silcou um tecido lá, uma malha lá, eu entendo que foi uma malha, provavelmente uma camisa. Na primeira lavada, a tinta soltou. Cara, eu achei aquilo um absurdo, né? Porque nunca aconteceu comigo. Eu já vi alguns problemas, sim, mas não assim. Na primeira lavada, né? É estranho. E aí a gente tentou de todo jeito encontrar uma resposta. Tudo que eu perguntava para ela estava tudo certinho, tudo que ela silcou, estava tudo certinho. E não sei o que a gente conseguiu, só sei que a gente não conseguia entender o que tinha acontecido. E aí eu fui conduzindo ali e tal, mas não sei se ela conseguiu resolver, porque depois ela parou de me perguntar, não me lembro. Enfim, a gente ficou naquela dúvida. Aí fiquei pensando naquilo, o que pode ter acontecido que um silk soltasse na primeira lavada, silk à base de água. Aí eu coloquei aqui 10, repetindo, 10 pontos que eu percebo que podem gerar uma consequência dessa. Não é sempre, não quer dizer que isso vai acontecer, não. Porque eu já fiz algumas coisas dessas aqui e a tinta não soltou. Mas pode ser que um desses pontos aqui possa provocar um problema aí na estampa, né? De remoção da tinta ou trincar mais rápido do que poderia, deveria, sei lá. Então vamos começar aqui. O número 1 é validade vencida. Uma tinta com validade vencida, eu já silquei com tinta com validade vencida, mas se o químico colocou um prazo de validade, é um risco. Ele está dizendo, olha, a partir dessa data você já corre o risco de sofrer algum problema com esse produto. Entendeu? Ele é químico, ele entende mais do que nós. Então foi ele que criou a tinta lá, ele que fez, sei lá. Então, é bom a gente obedecer o prazo de validade da tinta. Geralmente essas tintas à base de água duram, eles colocam lá 2 anos. Então é bom você dar uma olhada, ok? Então, prazo de validade, se ele tiver vencido, você já corre esse risco de ter um problema de alteração aí, tá? 2, tipo de tinta incompatível com tipo de tecido. Veja bem, existe tinta que você vai silcar, ela só vai conseguir silcar e ter uma fixação boa quando você estiver silcando algodão 100%, 100% algodão, ok? Pode ser ele algodão penteado ou algodão aquele mais seco, 30.1, não tem problema, mas ele vai dar uma fixação legal. Se você usar essa tinta em uma malha mais sintética, você corre sim o risco dessa tinta se soltar com a lavada, ok? Então fique atento aí. Às vezes, por causa de uma diferença de 10, 20 reais, o cara quer comprar essa que só silca algodão, porque ela costuma ser um pouquinho de nada mais barato, por uma economia que não justifica, e aí ele vai silcar uma PV, o cliente vai e traz PV para ele silcar. Vai ter problema, ok? Já viu um silk todo trincado na rua aí? Como é que esse silk trincou? E às vezes um silk novo, você percebe que a camisa é nova, tem pouco tempo de uso. Porque é uma camisa, é uma tinta para algodão, o cara usou em tecido sintético. Vai trincar mesmo, ok? E tem a tinta que é só para PV, não é que é só para PV, é uma tinta que já aceita tecido sintético, né? Poliéster, viscose, essas coisas assim. E aí, igual a PV, né? 33 de poliéster, 33% de poliéster, 67 de viscose. Então, ela tem aí um pouco do sintético, não é isso? Esse poliéster aí. E aí, se você silcar com uma tinta incompatível, mal. Mas, como eu te falei, tem a tinta que é para PV, aí não tem problema. Eu uso só a tinta que é para PV. Por quê? Porque ela serve para o algodão. Mas a do algodão não serve. Então, eu prefiro pagar aí 10, 20 reais a mais e não ter dor de cabeça. Entendeu? Estratégia. Inclusive, ela dá para silcar o poliéster, 100% poliéster, ela aceita também. Ok? Então, é isso aí. Tinta incompatível com o tipo de tecido. É um risco também. Porque não adianta nada falar lá, tinta à base d'água, super branco, super não sei o que, não sei o que. Mas se ela for a tinta, por exemplo, tem hidrocril,
A Gênesis, por exemplo, tem a Hidrocril, tem a Sericril, né? Tem diferença isso aí. Conversa direitinho com seu fornecedor aí, tá? A Hidrocril, ela aceita PV, ela aceita algodão. A Sericril não, ok? Então é bom você dar uma olhada nisso aí. Estou dando um exemplo da Gênesis, né? Que é uma tinta de extrema qualidade. A Gênesis é uma maravilha também, né? Então vamos lá. Número 3, possibilidade. A tinta raleada além do ponto. Tem gente que não só costuma ralear com água, de vez em quando eu coloco gotinha de água também, mas eu uso muito o produto próprio para diluir a tinta, né? Você coloca só 2, 3 gotinhas lá, já é o suficiente. Tem gente que quer até render a tinta achando que vai durar mais. Aí fica aquele caldo. A tinta, ao invés de ficar uma pasta, um creme, igual um creme dental, por exemplo, que é uma tinta que rola macio, gostoso e dá uma cobertura legal, uma fixação legal, a pessoa coloca água na tinta. Não estou falando que é o caso dessa parceira nossa do canal aí, não estou falando, ela não falou isso. Eu estou falando que são coisas que, às vezes, sem experiência, a gente acaba fazendo, achando que vai resolver um caso, a gente piora o outro. Né? Então, tinta raleada além do ponto. Isso pode ser até com o produto próprio, tá? Não é só a água que causa esse problema, não. Isso vai danificar. Você vai ver que você vai dar a primeira mão ali, vai ficar aquela coisa assim, quase transparente. Por quê? Você afetou a cobertura da tinta. Estou falando de branco super cobertura, né? Beleza? Então, vamos para o número 4. A primeira mão muito rasa ou pouca tinta. Olha, você precisa exercer uma certa força para silcar a primeira mão. Sabe por quê? Ela é a mão raiz. Por quê? Ela é a que vai penetrar no tecido primeiro e vai agarrar lá nas texturas, nas fibras. Imagina, aí vem a segunda, agarra mais um pouquinho. Você vê que a terceira ou a quarta puxada é só tinta com tinta, não tem mais tecido ali. Então, qual que foi a principal para ter uma fixação legal? É a primeira, não é isso? Então, você dá uma boa puxada na primeira, segura a tela firme, puxa mesmo, para que você perceba que está entrando tinta na trama do tecido, da camiseta lá, né? E depois você dá uma secada legal, não precisa ser assim 100% seco, mas pelo menos 80%. Você sente assim, você passa a mão, tá aquela coisa já áspera, fazendo barulho quando você passa a mão. Por quê? Penetrou, agarrou na textura do tecido ali nas fibras, secou ali não sai, entendeu? É uma garantia bem maior, ok? Então, a primeira mão muito rasa ou pouca tinta, ou seja, põe pouca força, né? Ou aquele pouquinho assim, dá uma puxada, 2, pode dar umas 3, 4 puxadas aí boas, rodão comendo na alta aí sim você vai ter mais segurança, legal? Número 5, segunda mão sem secar a primeira o suficiente. O que eu falei que a primeira exerce na trama do tecido da camisa, da camiseta ali? Ele tem esse processo de penetrar e grudar ali, é igual uma amarração, né, para fazer um alicerce, não é? Aí não, ele está molhado ainda, se você bater o outro, ele vai molhar mais ainda, aí a fixação dele vai ficando para depois. Depois vem tinta sobre tinta, então isso pode ser comprometido, sim. Existe o úmido sobre úmido? Bater tinta sobre úmido? Existe, mas pode ver que isso aí é uma linguagem mais de plastisol, entendeu? A ação do plastisol é bem diferente do base de água. Então toma cuidado para não confundir, beleza? Então, segunda mão sem secar a primeira o suficiente. Então é bom a primeira ficar sequinha, legal, depois você vai se divertindo aí. Número 6, alteração química da tinta, gerando insuficiência na fixação. A sua tinta pode sofrer uma alteração química. Fabão? Sua tinta pode ficar no local aí muito quente, guardada próximo da estufa, tá batendo sol na sua tinta, na prateleira que você põe tinta aí, você não tá percebendo, às vezes o sol da manhã bate nela, o sol da tarde, em algum momento, é bom você dar uma olhada. Tô dando um exemplo, né, de alteração química, algo que pode interferir na composição química da sua tinta, beleza? Então fique atento nisso aí. Olha, alteração química da tinta gerando insuficiência na fixação. Ah, mas tá batendo sol nela, a gente não sabe, eu não sou químico, não vou me atrever a responder isso, que o sol não causa nada na tinta. Pode ser que cause, e talvez aquilo que está acontecendo de reação na sua química está atuando exatamente, está afetando exatamente a composição que gera a fixação dela no tecido.
Então pode ter sido isso o caso dessa pessoa que ligou aqui, dessa parceira aí que perguntou pra gente. Eu não quis responder porque eu não sou um químico. Aí é legal, ela teria que ligar onde vende, lá onde, na fábrica, né, na indústria, e perguntar, conversar com o químico responsável lá e ver o que poderia estar acontecendo. Não é isso? Então, é uma coisa a se pensar também. Alteração química da tinta. Então, tinta tem que ficar no lugar com sombra, sem incidência de luz solar, principalmente, e lugar fresco, beleza? Paredinha lá, que não tem nada a ver com estufa, com gravadora de tela, nada. Ficar ali de boa, de preferência distante, uma certa distância de onde você silca, porque ali também é gerado calor na hora que você está secando, soprando, curando, né? Então toma muito esse cuidado. Número 7, produto usado nas lavagens com efeito solvente em tintas à base de água. Não sei se foi o caso também dessa parceira, e estou dando um exemplo. São suposições aqui de possibilidades, ok? Aí, a pessoa foi lavar foi lavar ali a camisa que ela silcou, e que foi silcada, e aí aquela camisa usou um produto lá, às vezes o tipo de sabão que usou, não, eu só usei sabão em pó comum, mas às vezes a composição química daquele sabão em pó reage de forma química também naquela tinta que foi usada, causando aí uma diluência, uma solvência, talvez tenha ali um efeito de solvente. Aquilo pode ter comprometido, ok? Eu me lembro que eu silquei uma camisa há pouco tempo, ano passado, se eu não me engano, uma camisa preta, silquei com silk branco, branco super, Gênesis, que na época eu usei Gênesis, eu me lembro, tinta de qualidade, tudo certinho, malha boa e tudo. O silk ficou rosado. O que tem a ver rosado? Se fosse vermelho, eu falei, contaminou com o tecido. Não, ficou rosado. Camisa preta. Olha aí. Você tá entendendo? Aí nós descobrimos que era o quê? A pessoa transpirava muito, a reação química da transpiração ali na tinta causou uma alteração na cor em relação ao pigmento da camisa, a camisa preta. Aí passou, ficou uma coisa estranha. O silk ficou rosa. Olha que esquisito. Todo rosa, todo rosado. Eu já vi isso contaminado, né? Você silca numa camisa de cor, a cor da tinta do tecido passa pro silk. Isso eu já vi, né? Principalmente, até plastisol acontece isso. Mas camisa comum, base de água, bem batido, eu achei muito louco. Aí a gente descobriu isso, que era a incidência química do suor da pessoa na reação química da tinta. Beleza? Tá vendo como é possível acontecer? Então vamos lá. Número 8. Olha, eu coloquei aqui. Tá. Número 8. Pode ser que, mesmo sendo tinta boa, o lote estava com problema. Pode ser uma tinta top. Já aconteceu isso comigo. Produto top que eu tenho costume de usar sempre. Mas aquele lote estava com problema. Ok? Aquele lote estava com problema. Sabe o que nós descobrimos? Eu não vou citar nome para não comprometer ninguém. Sabe o que nós descobrimos? Que aquele lote tinha vencido o prazo de validade e era um produto químico. Aquele lote tinha vencido um produto uma data de validade e foi tirado a etiqueta, por exemplo, mudou o frasco, o recipiente e colocou com uma data nova para não tomar aquele prejuízo. Ou seja, o fornecedor lá, a indústria, não sei onde foi feito isso, passou o prejuízo para o consumidor final. E o produto não funcionava, eu reclamei, aí descobriu-se isso, né? Pergunta se essa empresa conseguiu me manter como cliente. A gente fica inseguro, né? Aí eu tive que partir para outro, ok? Então é onde a gente tem que tomar cuidado, porque tem coisa assim que a gente nem imagina, né? Mas acontece. Então, aquele lote estava com problema e eu comprei achando, né? Eu olho o rótulo, tá de boa. Mas estava com problema. Beleza? E a número 9. No último caso, troque a tinta e experimente. Mas não troque por outra da mesma marca, não. Experimente uma outra marca. Ok? Então, eu comprei marca A. Aí deu problema. Passei por todos esses processos aqui e nenhum bateu. Então, troca de tinta. Vai em alguém, pede um pouquinho, se você não quiser comprar, ou compra um potinho menor, sei lá. Mas para sua estamparia, merece, né, esse tipo de investimento, para você evitar constrangimentos ou passar raiva na hora que você não pode.
Porque tem hora que você está silcando no auge de um serviço, como é que você vai passar raiva? Como é que você vai ter um problema desse no auge? É um perigo, né? Serviço ali com data marcada e você ter que parar tudo, perder tudo, porque descobre que o silco está soltando. Meu Deus, olha o prejuízo, né? 100 camisas, 200 camisas, sei lá quantas, já pensou? Um paninho fazendo teste ali, tudo bem, mas imagina. Então, se no último caso, troque a tinta e experimente outra marca. E olhe bem se é a tinta específica, direitinho, não é? Ok? E para encerrar, esse aqui foi o 9, né? Para encerrar, o que eu te falo? Antes de comprar um produto, dá uma olhada no YouTube, se tem pontos negativos ou positivos. O que estão falando daquele produto? Olha as pessoas que fazem a coisa direito, né? Que não gostam de gambiarra, essas pessoas usando esses produtos, o que elas dizem? Porque você vai ver aí os positivos e os negativos. Aí você coloca na balança. Vale a pena arriscar? Tá mais barato. Ou não vale a pena arriscar e correr risco? Paga um pouquinho mais caro, mas não tem dor de cabeça. Ok? São essas 10 possibilidades que eu deixo para você aqui hoje, esses 10 tópicos de possibilidades de ter problema ou não com a tinta, de fixação de tinta no seu silk aí, beleza? Eu espero que tenha sido útil para você, espero que você tenha gostado. Estamos juntos aí, clique no joinha para nos ajudar, se inscreva no canal, coloque aí as notificações no sininho e deixe seu comentário aí, o que você achou desse conteúdo aqui, se você já viveu alguma coisa parecida e o que você tem para ensinar para nós aí, beleza? Vai ser um prazer ter você junto aqui participando. Valeu, até a próxima, se Deus quiser. Até mais.